A palavra de Deus, nesta noite, está em Colossenses, capítulo 1, conforme nós já lemos, versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor, o qual nos tirou ou nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas nós estamos procurando enfatizar para todos os irmãos nós podemos caminhar juntos, né? Porque não dá para ficar ninguém para trás. Moisés tinha uma preocupação: nenhuma unha poderia ficar para trás, nem um filhotinho das ovelhas, muito menos uma das crianças do povo, não poderia ficar para trás. Então a caminhada ela era lenta para todos poderem acompanhar. E como nós temos pessoas que às vezes ainda estão engatinhando na fé, não é o caso hoje aqui, mas temos pessoas engatinhando na fé aí no nosso meio, há de se compreender, os irmãos que têm mais tempo na fé irão compreender que a caminhada é como a caminhada no deserto, né? Então não dá para nós ficarmos correndo, acelerando. Não dá para ficarmos acelerando o passo. Então por isso nós vamos caminhar passo a passo. E nesta noite nós já falamos aqui sobre ter fé na nossa fé. E nós estamos falando nessa noite uma palavra muito séria: Deus não tem filhos favoritos. Nós vamos estar no domingo ministrando também no Seminário da Fé. A intenção é que a nossa fé seja acrescentada pela palavra de Deus em cada culto, em cada oportunidade que nós tenhamos. E está na página 2. Deus não tem filhos favoritos. Lá no finalzinho, né? Deus não tem filhos favoritos. Então, conforme nós falamos sobre a fé, na própria fé, e não dá mais para nós voltarmos a esse assunto no momento, oportunamente nós podemos fazer isso. Então, muita gente não consegue crer na palavra que sai da sua própria boca. Muita gente consegue crer na palavra de um vaso, de uma pessoa até aparentemente consagrada. Sabe-se lá se é consagrado ou não, mas supostamente consagrado, que paga preço, que sobe monte, e essa história toda que a gente já conhece, né? Muita gente prefere acreditar na palavra dessas pessoas do que na sua própria palavra, sem perceber o caminhão de paixões, o vendaval de paixões que existe dentro de cada pessoa, inclusive dos vasos, né? Então nós temos que crer primeiramente na palavra que está em nossos corações. Então isso se chama ter fé na sua própria fé. Quer dizer, muita gente tem fé na fé alheia, na minha fé, na fé do pastor, na fé do profeta, na fé de outra pessoa, mas não tem fé na sua própria fé, não tem confiança na sua própria fé. E isso não é o que Deus espera de nós. Não é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, por um motivo ou por outro, essas pessoas não conseguem crer em si mesmas, se acham muito incapazes, muito culpadas, menos santos e coisas assim. Então, não crê naquilo que o Senhor Jesus fez por elas. Não crê no milagre que Jesus fez, se entregando para que elas se tornem também filhos e filhas de Deus. Muita gente passa por essa crise na fé e não sabe quem não sabe quem nem o que são em Cristo Jesus. Tem muita gente assim dentro das igrejas. E a impressão que eu tenho é que alguns líderes gostam que as pessoas permaneçam assim para se sentirem importantes, se sentirem necessários. Quando na verdade o único necessário para nós é Jesus Cristo. Ele sim, ele é importante, ele é necessário. Eu não sou nem importante, nem necessário em coisa alguma, não sou nada. Agora Deus é tudo. Se Ele quiser me usar, se Ele quiser usar um desses líderes, a glória tem que ser para Deus, não pode ser para nós. Então, agora é cômodo eu chegar e dizer para o irmão,
falei e aconteceu. Quando eu falo, acontece. Para os irmãos ficarem achando que eu sou melhor do que os irmãos, e não sou, e ninguém é melhor do que ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Ele não tem filhos prediletos. Não tem. Todos nós somos amados na mesma proporção, na mesma medida, a medida da cruz. Então, essa questão dessa incredulidade aí, é que as pessoas não sabem o que a palavra de Deus ensina. E alguns ensinadores, em benefício próprio até talvez, omitem o que a palavra de Deus ensina a respeito da fé. Então nós vamos ter aqui um seminário da fé. Pode espalhar por aí, pastor Osés, pode espalhar, irmã Nidre, que nós vamos ter aqui um missionário da fé na quarta-feira à noite e no domingo pela manhã, até a igreja fechar ou Jesus voltar. E eu creio que a igreja vai ficar aberta. Nós estamos hoje entrando em 21 dias de propósito para Deus mudar a situação dessa igreja, para Deus repreender os demônios aqui em volta que acham que essa igreja não vai à frente. Então 21 dias de propósito para Deus dar uma resposta. Hoje nós estamos entrando nesse propósito. 21 dias de propósito são mais outra quarta-feira, mais outra quarta-feira e mais outra quarta-feira. Nós estamos em 21 dias de propósito para que Deus mude a situação dessa igreja, liberte os macumbeiros que estão amaldiçoando a igreja, que estão boicotando, liberte essas pessoas, então, e faça milagres no meio nesse lugar. Então nós estamos nesse propósito para a glória do Deus vivo. Então o que ocorre? Muita gente não sabe sobre o que elas possuem, nem o que elas são no Senhor Jesus Cristo. E por isso aquela fé fica uma fé dependente dos outros, dependente do braço alheio, dependente do homem, maldito homem que confia no homem. Então é necessário que o povo de Deus comece a descobrir, é necessário que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para nós começarmos a descobrir essa bênção maravilhosa que é uma fé abundante, uma fé fortalecida pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então muita gente sente que não é boa o suficiente para crer, não é boa o suficiente para receber milagre. Eu só vou receber se eu merecer. E aí fica nessa enganação do diabo, e o inimigo não permite que aquela pessoa receba, porque ela nunca vai se achar merecedora. Por merecimento, nós não estaríamos aqui neste momento. Por merecimento, ninguém teria condições de pegar uma Bíblia na mão, abrir e ler. Então nós fazemos isso porque cremos na graça, cremos na misericórdia e fazemos isso porque cremos. Aleluia. Então, se eu não crer, eu vou me sentir o pior dos homens, o pior dos pecadores, e não vou ter coragem de chegar diante do Deus que pagou um preço muito alto. Se Ele pagou um preço muito alto por você, é porque você presta, você tem valor, senão Ele não pagaria o sangue do próprio Filho. Então, muita gente acredita que não é boa o suficiente, não é forte o suficiente. Então, a pessoa faz questão de destacar tudo quanto é falha, tudo quanto é fraqueza, e aceita qualquer condenação que ouve alguém pregar no púlpito. Irmãos, que você está em condenação, está em pecado, então a pessoa aceita isso, quando na verdade aquele que creu e se arrependeu já foi lavado, purificado dos seus pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem muita gente aí que está vivendo uma fé de terror, uma fé amedrontada, está sempre disposta a crer qualquer coisa contra si mesmo. O seu desmerecimento, a sua incapacidade, a sua falta de fé, etc. Então tudo ela vê como minimizando o que Deus fez na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós pudermos conseguir que essas pessoas tenham fé na nossa fé, nós vamos obter respostas para elas, mas são respostas temporárias. E Deus não quer que nós tenhamos resposta temporária. Deus quer que você tenha respostas definitivas, respostas verdadeiras, respostas permanentes. Aleluia. Então Satanás vai roubar a bênção daquela pessoa, né? A bênção que Deus queria que chegasse nas mãos daquela pessoa. Chega uma hora que ela, se o pastor não estivesse aqui, se a irmã fulana não estivesse aqui, e aquela pessoa não consegue crer que é filho de Deus, que é filha de Deus, que o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma unção, a mesma graça está sobre ela, não consegue crer. E se não consegue crer,
Se crê de outro jeito, então vai ser feito conforme a fé daquela pessoa. Se ela não crê que Deus é, então vai ser feito conforme a fé ou a falta de fé daquela pessoa. Seja feito conforme a sua fé. Então o inimigo tenta, ele rouba, ele procura roubar as bênçãos que Deus queria que chegasse nas mãos daquela pessoa. Então o que nós vamos aprender? Vamos aprender os fatos bíblicos sobre o que a palavra de Deus revela sobre a fé. E isso pode levar 1 ano, 2 anos, pode levar o tempo que levar, mas quarta e domingo nós vamos estar aqui aprendendo sobre a fé até Jesus voltar ou Jesus nos levar para a sua glória. Então, o que nós pensamos sobre o assunto, o que nós já calculamos sobre tudo, não é o importante. O importante é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia ensina. Então nós vamos aprender, tem muita coisa sobre fé na palavra de Deus, e nós vamos mergulhar nesse oceano maravilhoso. Aleluia. O pastor Kenneth Hagin, ele conta o seguinte, que um fato que deu fé a ele, quando ele aprendeu que Deus, o nosso Pai Celestial, não tem filho favorito. A Bíblia diz isso, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama cada um de nós com o mesmo amor. João 3,16 fala isso de uma maneira muito nítida e clara. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então é um amor só, um amor intenso, mas é um amor numa mesma medida, tal maneira. Então tem pai humano, muitas vezes a gente encontra pais humanos que têm seu filho predileto, mas não é o caso de Deus. Deus não é humano, Deus, é Senhor. Então ele não tem filhos favoritos, não tem filhos prediletos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então é bom que a gente comece a ruminar, comece a mastigar, comece a digerir este propósito, este pensamento, este sentimento, aleluia. E para nós colocarmos isso lá dentro do nosso espírito, lá dentro do nosso coração, nós podemos declarar: Jesus não tem favoritos. De novo, vamos lá. Jesus não tem favoritos. Obrigado, vamos de novo. Jesus não tem favoritos. Aleluia. E isso deve ser um moto contínuo na nossa vida. Não pare aqui. Vá para casa dizendo: Jesus não tem favorito, eu sou tão filho quanto o pastor fulano, quanto aquele pastor da TV, bem sucedido lá, que prega para multidões, como aquele cantor, aquela cantora ungido que canta e todo mundo chora quando canta. Eu sou tão filho quanto ele, quanto ela. Jesus não tem filhos favoritos. Aleluia. Então, a partir daí, cada pessoa nascida na família de Deus possui a mesma marca. O mesmo sangue que foi derramado por um, foi derramado por todos, aleluia. Então nós não temos assim nenhum destaque. Eu não sou mais salvo do que você, não sou mais crente do que você, e você também não é mais salvo do que eu. Nós somos salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício da cruz. Então vamos crer que aquilo que um crente pode fazer, o outro, se crer, também pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então esse pensamento, de alguma forma, no pensamento errado de algumas pessoas, elas presumem que outro cristão importante possui mais unção, possui mais sabedoria, possui mais talento, mais dons espirituais, até porque os dons espirituais não são meus, nem seus, são do Espírito Santo. Então ele nos usa como quer, na hora que quer, aleluia. Então as pessoas às vezes se confundem, né? E acham que, eu mesmo já passei um tempo em que eu achava que um irmão fulano era o supra-sumo da sabedoria, o supra-sumo do conhecimento, até que o Senhor começou a me mostrar que não era bem assim. Era o supra-sumo da santidade. O Senhor começou a me mostrar que não era bem assim, que o Senhor o amava e me amava na mesma medida, e nos ama a todos na mesma medida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, alguém pode possuir mais luz, está andando na luz, mas todos os filhos e filhas nascidos da família de Deus gozam da mesma redenção. Se alguém busca mais, vai ter uma unção, vai ter assim uma aproximação maior de Deus, né? Agora, a redenção é a mesma, o sacrifício é o mesmo, e
a característica de filho é a mesma. O Filho de Deus foi redimido da mão do inimigo. O preço foi pago na cruz do Calvário. Todos nós fomos. O diabo foi vencido por cada um de nós individualmente. Cada um venceu Satanás na cruz do Calvário. Nós o vencemos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi vencido por mim. Ele foi vencido por você pessoalmente. E quando nós pronunciamos esse tipo de sentença, a nossa fé fica fortalecida. Amém? Amém. Quando você declara, o diabo foi vencido por mim na cruz do Calvário, meu Jesus esmagou a cabeça dele, eu venci. E por isso que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então quando você começa a proferir palavras de fé, palavras assim, gritos de guerra, então você torna-se mais e mais fortalecido na fé, em nome de Jesus. Então você pode falar agora, o diabo foi vencido por mim na cruz do Calvário. Fale com força, fale com quem comeu feijão e arroz nesse dia de hoje, oh glória! O diabo foi vencido por nós na cruz do Calvário. O nosso Jesus esmagou a cabeça dele. Glória a Deus. Eu fico observando pessoas que só faz alisar o pelo do diabo. Não taca fogo nele, só alisa o pelo dele. O inimigo é sujo, irmãos. O inimigo armou isso na minha vida. O inimigo fez isso. Dá testemunho do diabo que de Deus. Tem gente que vai por um caminho de uma fé ao contrário, que é uma tristeza, e dentro da igreja. Irmão, deixa o diabo lá quietinho, não mexe com ele não. Está queimado, está vencido, derrotado, cabeça esmagada pelos pés do nosso Jesus. E essa vitória também pertence a nós. Aleluia. Em Cristo nós esmagamos a cabeça dele. Então nós temos que, a nossa fé fica fortalecida quando nós fazemos essas declarações, porque Ele quer que a gente fique duvidando. Ele quer que a gente duvide de nós mesmos, duvide de Deus. Ele só quer que a gente creia nas mentiras dele, na dúvida, na incredulidade, as mentiras, os enganos dele. E quando ele encontra um crente que bate de frente com ele, em nome de Jesus Cristo, ele para de ficar tentando nos convencer a fazer cosquinha nele. Ele não tem que receber cosquinha, não, ele tem que receber mesmo, chumbo, são palavras de vitória da nossa boca, em nome de Jesus. Aleluia. Então, quando o apóstolo Paulo, quando fala lá em Romanos 4:25, ele diz que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Maravilha! Foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Então a vitória, a justificação pertence a mim, pertence a você, pertence a nós. Então eu posso tornar isso pessoal. Eu fui justificado. Jesus Cristo ressuscitou para a minha justificação. Jesus Cristo foi entregue pelos meus pecados. Você pode trazer isso para um campo assim mais individual. Podemos e devemos fazer isso, porque nós ficamos pensando assim num termo aleatório, em coisas assim de coletividade, e não nos incluímos às vezes na coletividade santa. E aí ficamos de fora. A incredulidade faz o homem ficar de fora. Morreu pelo nosso pecado, ressuscitou para a nossa justificação, né, irmão? Irmão, mas conta aí. Então, essa palavra pertence a nós. Essa justificação pertence a nós. Essa redenção. Ele morreu pelo nosso pecado, ele nos redimiu. Ele pagou o preço. Então, essa redenção, essa justificação pertencem a nós. Então nós temos que nos alegrar nela, declará-la a cada instante. Aleluia. Quanto mais nós declararmos o que a Bíblia diz, mais nós vamos crer no que a Bíblia diz. Aleluia. Pertence a mim. Pertence a mim. Eu posso, isso aí é pessoal, eu posso tornar isso pessoal. A minha redenção foi pela entrega de Jesus na cruz, porque ele se entregou na cruz. E a minha justificação foi pela ressurreição dele no terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então, ele foi entregue por causa dos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. É bom que os irmãos levem essa revista e leiam isso em voz alta e declarem isso com confiança, N vezes por dia. Está aqui a revista, os irmãos que vão assistir essa mensagem pela internet, está aqui a revista, está lá, está aqui na Ilha do Governador, na estrada Rio Jequiá, 1446, e está lá também na Rua Santa Clara, 151, em Copacabana. E você não vai pagar nada por ela, você vai chegar lá, vai assistir o culto e vai levar essa revista. E se não gostar, devolve, não joga fora não, porque a gente não veio de graça para nós. Aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ocorre? Nós perdemos bênçãos e vitórias porque não aprendemos a conhecer a palavra de Deus, nem tomar posse da palavra de Deus com nossos lábios. Às vezes prestamos aos lábios ao espírito de timidez e ficamos dizendo que o diabo é sujo. Ele é sujo, mas é derrotado, é sujo, mas é cabeça esmagada, é sujo, mas foi vencido na cruz do Calvário pelo nosso campeão Jeová, aleluia. Então a redenção pertence a nós, a ressurreição, a justificação pertence a nós, a cada um de nós. Então não existe favoritismo, eu não sou mais justificado do que você, nem você é mais justificado do que eu. Essa palavra justificada, ela significa tornado justo. Quem nos tornou justos na mesma medida. Jesus Cristo nos tornou justos pela sua ressurreição, aleluia. Ele não morreu pelos meus pecados, mais do que morreu pelos seus pecados. Então, na mesma medida a redenção e na mesma medida a justificação. Isso pertence a nós. Vai um glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Pode aplaudir se quiser o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Semana que vem nós teremos mais. No domingo pela manhã já teremos mais pessoas aqui aprendendo sobre esses novos limiares da fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chega de ser crente de lotérica, crente de fezinha. Vamos crer para valer. Amém? Vamos crer para valer. Eu não sou crente de fezinha, e nem os irmãos que estão aqui são crentes de fezinha. Somos crentes da palavra de Deus. Agora aquele que crê, fala. Nós vimos na primeira lição que quem crê, confessa com a sua boca e crê no coração. Então quem crê, fala. Vamos ainda falar sobre esse assunto com mais amplitude, em nome de Jesus. Quem crê, fala. Então você começa a falar o que a palavra está dizendo, com certeza absoluta de que é fiel e verdadeiro. E que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, individualmente, pessoalmente, você pode dizer com confiança: Jesus me tirou, me libertou do poder das trevas, me libertou do poder de Satanás, do poder dos demônios, do demônio da enfermidade, do demônio da devoração, do demônio da confusão, da contenda dentro do meu lar. Jesus me libertou, aleluia. Meu Deus, Tu és digno de honra e de glória para sempre. Ele nos libertou do poder das trevas, império, autoridade, poder, é a mesma coisa. Então Ele nos libertou de toda a força do demônio, de Satanás e seus demônios. Aleluia. Então nós podemos dizer com confiança: Ele me libertou. Glória a Deus. Então existe uma versão bíblica chamada versão King James, e nessa versão está escrito assim, esse texto de Colossenses 1, 13 e 14. Ele me libertou da autoridade das trevas e me transportou para o reino do seu querido Filho. Aleluia. Então isso pertence a você individualmente, não é apenas a uns poucos escolhidos, não foi só aos 12 apóstolos, mas foi a todo aquele
Louvado seja o nome do Senhor, conforme nós já vimos na palavra, qualquer que disser a este monte, ou seja, todos aqueles que disserem ao monte, lança-te no mar, e crerem, aleluia. Então, amados, essa redenção, ela é a propriedade pessoal minha e sua, dos filhos amados de Deus, aleluia. Ele sabendo ou não, ele tendo ciência disso ou não, ela continua pertencendo a ele. Nós estamos tomando ciência e vamos continuar tomando ciência dessa palavra. E aqueles irmãozinhos que não tomaram ciência, que por um motivo ou outro o pastor deles não quis ensiná-los, ou não soube ensinar, problema deles. Agora que Deus entregou nas mãos dele, do mesmo jeito que ele está entregando na nossa, entregou. Essa redenção absoluta, essa propriedade pessoal que eu e você, como filhos de Deus, possuímos, sabendo ou não, tendo ciência ou não, ela está ali presente. Se a pessoa ignora isso, ela não vai poder andar na luz dessa verdade, ela não vai poder tomar posse de tudo que Deus preparou para a vida dela. Se ela conhece e se aprofunda em conhecer, certamente ela vai crescer na fé, pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então continua pertencendo a ela, só que ela não faz uso. Então essa redenção, ela é pessoal, é algo absoluto do domínio que nos redimiu do domínio de Satanás. Então ele não tem mais domínio sobre nós, nem sobre a nossa vida, nem sobre a nossa saúde, pastor Oséias. Nem sobre o nosso ministério, pastor Oséias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem mais domínio. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Ele não é mais nosso Senhor, nem nosso mestre. Quando nós estávamos no império das trevas, Ele era. Ele continua sendo o Senhor e mestre daqueles que estão por conta dEle. Mas nós que estamos por conta de Jesus, temos um mestre e Senhor maravilhoso, que é Jesus Cristo. Aleluia! Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor. Então Satanás, ele não tem o direito de nos dominar, seja pelo pecado, seja por enfermidade, ou por qualquer outra coisa que pertença a ele. Não tem mais direito. Foi tirado esse direito dele quando Jesus nos redimiu, quando Jesus pagou o preço por nós, foi para a cruz no nosso lugar. Então foi tirado esse direito. A salvação, a redenção e a justificação pertence a cada crente. Sabendo ele ou não, pertence a ele. É propriedade pessoal minha e é propriedade pessoal sua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o que nós podemos fazer um exercício até domingo é começar a repetir essa frase aqui. Isso é minha propriedade pessoal, é minha redenção, ela pertence a mim. Os irmãos podem até trazer uma caneta no domingo para marcar esses textos assim, entre aspas, para continuarem repetindo durante a semana. Então o que é redenção? Redenção é substituição. Redenção significa substituição. Então o que ele fez? Ele nos substituiu. A Bíblia não diz que ele desceu ao inferno, a Bíblia não diz que ele passou 3 dias no seio da terra. Então ele substituiu, foi lá no inferno para resgatar nossas almas. Ele nos substituiu, ele foi ao inferno para nós não irmos. Aleluia. Então quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou com a nossa redenção. Então essa redenção é minha propriedade pessoal, ela pertence a mim. Ele foi o meu substituto, ele entrou no meu lugar na morte, para eu poder entrar na vida. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem ouvir isso, não conseguem gravar isso, mas mesmo assim, quem toma posse, quem se apossa, começa a entender melhor a sua redenção, a sua salvação e os seus direitos como filho. Isso se chama fé na minha fé. Isso se chama crer do jeito que Deus quer que creiamos. Louvado seja o nome do Senhor. Fica essa palavra para nós nessa noite, porque no domingo nós vamos já para o capítulo 3.
Não vou correr. Se eu tiver que um dia repetir o capítulo 2, eu vou repetir para outras pessoas. E nós vamos procurar compreender isso, né, pastor Oséias? Né, missionário Lito? Vamos procurar compreender isso, porque aquele bebezinho que está chegando, que vai vir no domingo, precisa também conhecer essa verdade, como nós estamos conhecendo hoje. Então a gente dá uma recapitulada e segue em frente para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus o Nazareno. Amém? Feche os seus olhos agora. Pai maravilhoso e santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por este ensino que o Senhor está ministrando para nós, Pai. Senhor Deus, abençoa cada filho, cada filha que está ouvindo esta palavra, aqueles que serão alcançados por essa palavra também, meu Deus, através desse vídeo, meu Pai amado e santo, que assim vidas sejam edificadas na fé e o Senhor seja engrandecido e seja glorificado em muitas almas, Pai. É o que nós te pedimos, rendendo-te graças e crendo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.